muito boa noite, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Lá no Rio de Janeiro está o Guilherme Fiuza, boa noite, Fiuza. Salve Vitor Brown, salve Zé Maria Trindade e Ana Paula Henkel, vamos lá. Vamos lá então, começando com os destaques do programa de hoje. Bolsonaro proíbe o Renda Brasil e diz que Bolsa Família continua até 2022. OMS diz que reabertura escolar não agravou a pandemia na maioria dos casos. E as denúncias contra Bolsonaro são suspensas no Tribunal Penal de Haia. Isso e muito mais em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você é nosso convidado, você participa também. É bem fácil, grave um vídeo e mande pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais para rebater uma fake news difundida pela imprensa e anunciar que desistiu de lançar o programa Renda Brasil, uma reformulação do Bolsa Família. O anúncio foi feito após reunião de última hora com Guedes no Planalto. Em vídeo no Twitter, o presidente ameaçou com cartão vermelho integrantes da equipe econômica que defenderem medidas como corte de benefícios de aposentados e deficientes. Vamos assistir. Bom dia, acordei hoje surpreendido por manchetes em todos os jornais. O Globo, por Renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A economia propõe congelar a aposentadoria para criar Renda Brasil, Estado de São Paulo. Folha de São Paulo, essa é a mais terrível, né? O governo quer cortar 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência. O Correio Brasiliense. Em prol do Renda Brasil, o governo estuda suspender reajuste dos aposentados. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem um mínimo de coração, não tem um mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Então, dizer a todos vocês, né? De onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. Pode ser. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia. O ministro da Economia amenizou o mal-estar pelo fim do Renda Brasil e afirmou que o cartão vermelho de Jair Bolsonaro não foi para ele. Paulo Guedes acrescentou que a reação do presidente é política e que a imprensa deu interpretações erradas sobre tirar dinheiro dos pobres. Já que começou uma notícia que não é o que está na cabeça politicamente do presidente, quer dizer, pegar dinheiro do pobre, do deficiente, do idoso, para dar para o mais pobre ainda. Ele falou, bom, se estão interpretando assim, então não tem isso, pronto, acabou. Vou deixar bem claro que repetiu o que já tinha falado lá atrás. Ele já tinha dito isso. Eu não vou tirar dinheiro do pobre para passar para o mais pobre. E levantou um cartão vermelho. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. De acordo com Paulo Guedes, a imprensa confundiu assuntos distintos, como o da desindexação das despesas no país. O ministro cita ainda uma PEC que devolve à classe política o comando sobre os orçamentos públicos. Paulo Guedes também falou sobre outros temas hoje, mas isso a gente trata já já. Você, Fiuza? Tem um ruído aí, eu acho que, de fato, os jornais saíram todos, né, com a mesma manchete e isso certamente adveio aí de uma entrevista de um integrante do governo, né? Eu acho que o freio de arrumação aí do presidente não foi tanto em relação ao que está sendo estudado pela equipe econômica. Eu acho que esse ruído não existe, né, entre o presidente e a equipe econômica. Mas foi justamente um tranco na forma como isso é expressado
como, por exemplo, nessa entrevista. Porque, de fato, não assisti a íntegra dessa entrevista, mas a ideia de que você teria aposentadorias congeladas realmente foi para as manchetes e possivelmente foi dita, né? Até o presidente da Câmara, que tem aí criticado a ideia da CPMF, ele insiste em chamar de CPMF um imposto que não é a réplica da CPMF, né, que é uma contrapartida, que está em estudo também, né, mas é uma contrapartida à ideia de desoneração da folha, né, quer dizer que, segundo, né, o ministro Paulo Guedes, no entendimento dele, seria ganho para todos essa substituição. Isso está em discussão e eu citei o Rodrigo Maia porque, nesse caso, desse problema de hoje, desse ruído de hoje, o Maia até apareceu para concordar, né? Concordar com a ideia do congelamento de aposentadoria por 2 anos. Enfim, segundo declarações atribuídas a ele aí que estão na imprensa. O que foi considerado pelo presidente Bolsonaro um palavrão, uma impossibilidade, né? Ele não quer nem ouvir falar. E aí ele gravou aquele vídeo que eu tenho a impressão, Vitor, que é destinado, sim, à equipe econômica, né? Assim, acho que com esse vídeo ele quis dizer o seguinte: não dá para, em processo, né, no transcurso de um estudo para apresentar um programa, ficar discutindo isso em público, seja com a imprensa, seja com outros interlocutores, porque aí as chances de desgaste são muito grandes, as chances de mal-entendidos são muito grandes e a impressão que dá é que ele não quer esse tipo de vulnerabilidade, né? Já basta todas as outras áreas em que o governo tem sido muito cobrado. Hoje, Vitor, o país precisa de reformas drásticas. Não vamos escapar disso. Eu acho que o presidente está querendo proteger uma parte vulnerável, quando ele fala, né, que não quer dar para os paupérrimos, tirando dos pobres, né? É porque, de fato, né, você falar em congelar aposentadorias que já são baixas, né? Aliás, numa versão anterior, ele já tinha dado essa canelada aí umas 3 semanas atrás, na equipe econômica, quando se falava também do Renda Brasil, e aí aparecia, por exemplo, a ideia de suspensão de abono salarial para quem ganha até dois salários. O presidente não quis nem ouvir falar disso. Ali ele já tinha dado essa mesma canelada e que agora ele deu, acho que ele espera que de forma definitiva. Agora, o fato é que a equipe econômica vai ter que dar nó em pingo d'água depois de aportar aí um socorro que vai chegar a quase R$1 trilhão. O país vai ter que se reinventar nos próximos meses, no curtíssimo prazo, né? Tem reformas importantíssimas para serem feitas e sacrifícios virão, né? A população pode esperar essa ideia de você trancar uma sociedade, né? Interromper o funcionamento parcialmente de uma sociedade, como se isso não tivesse um preço. Isso vai ter um preço. O presidente sabe, todos sabem que isso vai ter um preço, e esse preço não vai ser algo impagável em todos os sentidos, de manutenção da harmonia da sociedade, de convulsão, de crise, se o país reformar muito rapidamente o Estado com essas 3 reformas que estão aí, a administrativa, a tributária a administrativa, a tributária e conectada com a Previdência, que já foi feita. Aliás, na Previdência, uma primeira fase foi feita nos anos Fernando Henrique, criando, por exemplo, o fator previdenciário. O fator previdenciário diminuía a aposentadoria, né? Quer dizer, proporcionalmente, em termos ali da possibilidade que você tinha de se aposentar com um determinado tempo de trabalho, para você se aposentar naquele mesmo tempo, você passaria a receber um benefício menor. Isso teve um custo político gigantesco lá nos anos Fernando Henrique, mas era um período em que o Plano Real tinha decolado, o povo tinha mais dinheiro no bolso, não estava no meio de uma crise. Agora, no meio desta crise, dessa pandemia, o presidente não quer nem ouvir falar desse tipo de sacrifício aos mais vulneráveis.
Bom, e a gente segue falando sobre o ministro Paulo Guedes, temos aqui outras declarações dele. O ministro da Economia amenizou as altas dos preços do arroz e do material de construção e as classificou como passageiras. Para Guedes, no caso do alimento, a curva vai se reverter com a abertura de importações e a melhora do cenário de crise. Vamos acompanhar. Como teve uma enxurrada de dinheiro, e justamente ela foi concentrada nos mais frágeis, que receberam esse auxílio emergencial, a pauta de consumo dos mais vulneráveis e mais frágeis é justamente a alimentação e tentar fazer a construção, a casa própria. A condição normal de mercado é que vai ter uma super safra ali na frente de arroz, vem uma super safra por aí. Nós já abrimos para as importações, vem 400 milhões de toneladas a caminho, e chegando com tarifa zero, nós reduzimos. Então, essa alta de preço é temporária, vai motivar uma resposta produtiva forte, vem um aumento de produção, vem importações também. Quer dizer, está vindo arroz de todo lado agora. Vem arroz americano, arroz tailandês, arroz chinês, vem arroz de todo lado. O ministro Paulo Guedes lembrou que o auxílio emergencial e a liberação do FGTS ajudaram a injetar dinheiro na economia. De acordo com ele, a alta do dólar também faz com que os preços internos sejam pressionados. O titular da economia ainda reiterou que o governo não vai aumentar impostos, mas defendeu um novo tributo sobre transações digitais. Ele destaca que a redução da folha de pagamentos depende de compensações. Vamos assistir. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Quando é na sua empresa, você luta bravamente para desonerar. Quando é na dos outros, você finge que não viu. Então, esse é o apelo que eu faço. Eu acho que nós estamos indo na direção correta, nós vamos ter que falar sobre isso. Ou não vamos falar sobre desoneração de folha. Nós vamos ter duas escolhas. Ou nós vamos falar sobre um imposto sobre transações digitais, de ampla base, ou nós não vamos conseguir desonerar folhas. Paulo Guedes argumentou que a desoneração da folha vai ajudar a criar emprego em massa. O ministro da Economia apontou que criar um novo imposto não quer dizer aumentar a carga tributária. Fala, Fiuza. Pegando esse ponto trazido pelo Zé, que se debate no Congresso, né, um pouco aí de ainda reflexão, especulação sobre se um novo imposto poderia cobrir o Renda Brasil. Pelo que disse o Paulo Guedes, não é por aí, porque o Paulo Guedes não está bancando que vai aumentar a carga tributária, né? Ele disse isso claramente. E aí eu acho que sim, né? Quer dizer, se em relação ao projeto Renda Brasil, se um membro da equipe econômica talvez não tenha sido tão claro ou tenha dado uma informação truncada e a imprensa aproveitou, isso é uma coisa. Outra coisa que aí eu já acho que é má fé é você pegar uma proposta de reformulação da estrutura tributária, que é o que o governo está tentando fazer. É ousado, é difícil, sempre foi difícil, né? Já citei aqui o período mais reformista da história contemporânea do Brasil, que foi o período do Plano Real, em que se fez reformas importantes de privatização, de previdência, reforma monetária importantíssima, e a reforma tributária ficou ali. O presidente Fernando Henrique, na época, queria muito fazer, mas não conseguiu. Quer dizer, ele priorizou outras, fez uma parte de reforma administrativa, mas não se chegou a uma reestruturação tributária. Isso é muito ambicioso, isso mexe com a vida das pessoas como um todo. E até onde eu acompanhei, o Paulo Guedes não está propondo um novo imposto para aumentar a carga tributária, né? É uma reestruturação, como ele acabou de dizer, que a gente assistiu, por exemplo, em relação à desoneração das folhas. O que ele quer fazer é tornar a arrecadação mais inteligente e mais justa, né? Pelo menos, em tese, é o que ele está tentando trazer. Então, não é mais dinheiro para bancar um programa adicional, né? Eu acho que é isso aí. Os programas sociais, eles vão ter que ser reformulados também, né? Provavelmente por conta desse princípio que, aliás, está no centro dessa discussão anterior. A equipe econômica quer desindexar a economia. Isso sempre foi, o ideário liberal sempre trouxe a desindexação, você retirar o carimbo de verbas, como uma proposta importante. Daí toda aquela polêmica que se deu em torno do Fundeb,
né? Polêmica complicada, mas que diz respeito ao mesmo princípio, né? Que é você liberar. Até tem pessoas no governo falando que é você devolver o orçamento aos políticos. Eu acho isso uma péssima maneira de formular, né? Porque você vai entender como assim dar dinheiro na mão de político. Não é isso, não é essa a mensagem. É você justamente tirar dinheiro carimbado, viciado, que foi conquistado por setores corporativistas, né? Foi conquistado aí na base da política como exclusividade, como privilégio. Então, no caso do Renda Brasil, um dos pontos seria esse, não seria congelamento, mas seria você desindexar, por exemplo, a previdência do salário mínimo, né? Isso é um dos pontos. Você pode reajustar, mas você não tem um reajuste obrigatório. É uma discussão, Vitor, complexa, difícil inclusive de vocalizar, mas é sim uma necessidade, uma urgência de você permitir que o governo arrecade de uma maneira mais inteligente. Justamente o que está no fundo, que o governo não quer falar de uma maneira muito bruta, é tirar verbas carimbadas para determinados setores, porque aí assim, aquela dotação, a maneira como aquela verba chega na ponta, etc., isso tudo, o bom gestor, se for o caso, se essa premissa estiver correta, o bom gestor federal, ele não consegue mais tocar ali. E em relação à questão do arroz, é claro que a gente vai ter uma série de instabilidades de mercado depois de você quebrar o funcionamento da economia no seu padrão habitual, né? Quer dizer, então, o arroz, de fato, sofreu pressão, provavelmente, né, dessa verba do auxílio emergencial, teve possivelmente mais demanda pelo arroz, e os outros pontos já trazidos aí fartamente no debate, que o preço estava artificialmente baixo, outras coisas. O que importa aí, Vitor, nesse ponto, com boa fé, o que precisa se olhar? Os indicadores macroeconômicos. A inflação está sob controle? Está sob controle. Ela está pressionada pela pandemia, ela está um pouco pressionada também pelo câmbio, pelo dólar, mas ela está sob controle, assim como estava no final do ano passado, quando houve o aumento do preço da carne. Não sei se o pessoal vai lembrar, mas foi uma grita enorme. E, olha, a gente tem até nostalgia se a gente pensar o que era o Brasil e o mundo no final de 2019. Éramos felizes e não sabíamos, né? Não tínhamos coronavírus, não tínhamos essa reação estapafúrdia ao coronavírus. E mesmo assim, naquele momento, com o país tentando se reconstruir, o aumento do preço da carne virou uma crise muito grande. Felizmente, a maioria não deve se lembrar disso. É bom mesmo que jogue para fora, mas a gente trabalha com isso, a gente é obrigado a lembrar. Foi uma crise, foi um inferno, era o preço da carne, tinha milhões de dúvidas levantadas contra o Paulo Guedes, e ninguém tendo a boa fé de olhar o indicador da inflação que estava sob controle. É mais ou menos a mesma coisa que se passa agora. Agora são 6h34. E você que está aqui nos assistindo, deixe seu like se você estiver gostando aqui do programa, especialmente você que está nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais. Deixe seu like, aperte o botão do joinha. É uma forma de você manifestar que está gostando do programa e também de levar a cada vez mais gente o conteúdo de Os Pingos nos Is, uma forma de você apresentar o conteúdo e a informação que você acompanha aqui no programa para cada vez mais gente. Então, reforço o pedido, o convite a você, se estiver gostando do programa, deixe seu like. Agora são 6h36. Recebo de volta agora você que também nos ouve pelo rádio, formada aqui mais uma vez a Rede Jovem Pan News. Seguimos juntos aqui nessa noite de terça-feira com Os Pingos nos Is. E trazendo mais uma informação importante, veja só. No dia 2 de setembro, mostramos aqui no programa que as manchetes começavam a contradizer os profetas do apocalipse na pandemia e a dar razão ao presidente Jair Bolsonaro. No dia, exibimos reportagens de março e de agosto. Numa delas, a mais antiga, Bolsonaro era criticado por dizer que a fome mataria mais que o vírus chinês. Na mais recente, um novo dado dava razão ao presidente. E agora mais casos estão vindo à tona. Vejam só, manchete de 30 de março do portal UOL. Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. Agora, a manchete do jornal o Globo em 30 de agosto. Depressão e suicídio devem marcar nova onda. 31 de agosto, essa é a data dessa manchete aí. Depressão e suicídio devem
devem marcar nova onda da Covid-19. Um outro exemplo, dia 4 de abril desse ano, portal UOL. Sem comprovação, zinco e vitamina D devem ter impostos zerados pelo governo. E agora, revista Veja, 3 de setembro de 2020. A manchete, falta de vitamina D pode aumentar o risco de Covid-19, diz novo estudo. E aí, Fiuza, significa que o presidente tinha razão em várias das observações que ele fez lá atrás? É isso, Fiuza? Eu não sei se ele está coberto de razão em todas as vezes que ele questionou as diretrizes dominantes no mundo, mas eu acho que ele intuiu que essa medida do isolamento horizontal, como se chamou, né, do trancamento total, tomada talvez inicialmente como uma forma muito conservadora, né, de você praticamente eliminar riscos, achando, né, uma premissa falsa, a gente sabe hoje, né, que não eliminou risco algum jogando todo mundo para dentro de casa, mas poderia ser, né, de boa fé. Veio da OMS, né, mais uma vez, essa entidade que se perdeu absolutamente, né, ao longo da pandemia, que se contradisse diversas vezes. A gente vai falar dela hoje de novo em relação à retomada das aulas. Ela, cada hora, fala uma coisa, mas naquele momento era a OMS. Em outros momentos da história, a OMS já foi a referência, né? Já ouvimos muito a OMS. Temos aí pela frente, por exemplo, as questões de vacina, né? Você vai esperar, vai confiar em quem, né? Para certificar, para avalizar as vacinas que estão vindo num ciclo rapidíssimo. Então, eu acho que o presidente intuiu lá no início que as diretrizes estavam apressadas e frágeis, né? Eu não sei se ele acertou em todas as questões que ele colocou, mas a gente tem certeza hoje que a medida do lockdown total, né, sem critérios, sem isolamento de grupos de risco, sempre falo disso aqui e é importante continuar falando, porque a gente continua, de certa forma, à mercê dessa medida, né, que ela não seria natural, que ela não seria equacionável com outros problemas humanos importantíssimos, como eu sempre chamei da asfixia social. Essa asfixia social se deu, ela tem impacto econômico diretamente ligado à questão da nutrição. Rapidamente, a FAO, no início, já fez uma projeção muito grave sobre aumento de mortes por conta de falta de nutrição. Depois veio a Oxfam, que é uma instituição secular para confirmar e já trazer um dado durante a pandemia. A política de lockdown representava cerca de 12 mil mortes por dia, né, de fome. E a gente vê hoje diversos outros males, as doenças represadas, as pessoas que não puderam acorrer ao hospital, que morreram de outras coisas. Então, de fato, a dúvida sempre foi legítima, né, num cenário bastante enigmático, não porque alguém montou um cenário para ser enigmático, um vírus novo, com muitas dúvidas, mas o que a gente viu foi a afirmação de muitas certezas que não eram sólidas, que não eram científicas, e nesse ponto acho que o presidente fez bem de duvidar. O ex-deputado federal e atual presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, afirmou nesta terça-feira nas redes sociais que testou positivo para o coronavírus. Recebi a confirmação de que o meu exame deu positivo para a Covid-19. Estou bem orientado e me tratando com o protocolo de hidroxicloroquina, azitromicina, corticoide, zinco e anticoagulante. Jefferson ainda afirmou que logo estará recuperado e pronto para lutar junto com os companheiros nas eleições. De acordo com o ex-deputado, a tomografia mostrou claramente o comprometimento dos pulmões. Não deixe de olhar seus pulmões. Não perdi olfato ou paladar. Tive febre, cansaço, dor no corpo. Esse é o depoimento do deputado Roberto Jefferson. Em 40 segundos, quero ouvi-lo, Fiuza. Melhoras para o deputado, né? Eu acho que é mais uma oportunidade que as pessoas têm de ver a evolução da doença de alguém que torna público, né? Quer dizer, aí é importante informar também se ele tem outras vulnerabilidades, questão respiratória, questão cardíaca.
E é isso, a gente conviver com essa doença sem tabu, com cuidados, com responsabilidade e sem renunciar à vida. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusc Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Boa, e você participa também aqui do nosso programa, já sabe, grave um vídeo, mande pelo nosso WhatsApp, vá comentando com a gente as notícias que estamos trazendo aqui. Já falamos sobre o fim da discussão sobre esse futuro programa Renda Brasil, sobre Covid-19, as últimas informações que trouxemos para você. Comente gravando um vídeo e mandando pelo nosso WhatsApp. No final do programa a gente roda mais algumas das mensagens. Depois de quase 4 meses como interino, Eduardo Pazuello vai assumir oficialmente o cargo de ministro da Saúde. A informação foi confirmada pelo governo na noite de ontem e a cerimônia de posse está prevista para amanhã, às 17 horas, no Palácio do Planalto. Pazuello entrou na pasta durante a gestão do então ministro Nelson Teich como secretário executivo. Ele assumiu interinamente o comando do órgão no dia 15 de maio, após o médico pedir demissão. Nesses 4 meses, Pazuello defendeu o tratamento precoce de Covid-19. Com ele à frente da pasta, o Ministério da Saúde estabeleceu uma nova diretriz com orientações para o uso precoce da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, inclusive para casos leves. Há pouco, um novo dado mostrou que, sob Pazuello, o Brasil está domando o vírus chinês. A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil atingiu o menor valor desde o início do acompanhamento do Imperial College London, em abril, segundo um relatório da própria instituição divulgado nesta terça-feira. O estudo mostra que o índice está em 0,9, ou seja, cada grupo de 100 pacientes com o vírus infecta outras 90 pessoas, o que indica um freio nos contágios da Covid-19. Você, Fiuza? O principal mérito do Pazuello, com todo respeito, até aqui agora, é não ser o Mandetta. De fato, isso foi uma espécie de uma redenção, de um alívio nacional, né? Um ministro que não transformasse uma pandemia em palanque, né? Aquilo, de fato, de uma maneira insidiosa, até com uma certa sutileza, mas aquilo é uma industrialização de pânico, né? Você é uma autoridade em quem todos os cidadãos, absolutamente no escuro, diante de um perigo sem precedentes, depositam sua confiança, sua esperança. Aí ele recebe, né? Ele poderia ser um pouco mais humilde, né? Dizer assim, olha, eu vou dizer aqui apenas o pouco que eu sei. Mas não, ele era o professor Pardal. Cada dia, passava o dia na televisão. E principalmente, Vitor, com algo que eu acho que é uma coisa abominável, uma cultura que predominou nessa pandemia, que é a tal da especulação. Então, o pico do Mandetta virou uma instituição. Ele chegava lá, parecia um cassino, mercado financeiro, o pico móvel, né? O pico vai ser mês que vem, não, corrigir aqui o pico, né? Vai ser em julho, vai ser em setembro. O pico foi em maio, né? Segundo os dados nos mostram, da pandemia no Brasil. Então, o Mandetta foi esse personagem que especulou, fez muito mal à saúde mental da população, junto com uma parte da mídia que transformou realmente isso num show macabro. Ele foi de uma hipocrisia também sem precedentes ao advogar aquele isolamento, né? E a Ana já explicou bem aqui, né? Quer dizer, é claro que qualquer mal que seja contagioso, imediatamente você sabe que tem a questão da proximidade, os dados sobre contágio do coronavírus, né? Até onde foi se descobrindo, tinha aquela questão de uma distância que até a OMS demarcou, 2 metros entre as pessoas, evitar aglomeração, evitar a proximidade, etc., e os vulneráveis. O Mandetta não quis saber de nada disso. Ele ouviu Robert De Niro falando lá em Nova York, que era, fique em casa, stay home, stay the fuck home, né? I'm watching you, estou de olho em você. E ele ficou repetindo isso aqui.
E quando saiu do cargo, saiu se abraçando e beijando as pessoas. Acho que aquilo foi um escárnio, né? Uma imagem que ainda deve estar por aí. E eu acho que é o símbolo, né? É o contraponto muito claro do que deve ser uma gestão responsável com o espírito público. O Pazuello assumiu, como já explicou muito bem o Zé, com a prerrogativa da logística, né? De fato, além desses pontos apontados pelo Zé, teve a questão também dos medicamentos, né? Eu acho que houve aí uma diretriz clara de que parte da comunidade científica considerava que poderia ser eficaz o uso da cloroquina e o governo disponibilizou dessa maneira para quem quis pedir. A gestão do Pazuello, ela foi altamente prejudicada pelo Supremo Tribunal Federal, que retirou as prerrogativas do governo nacional para conduzir e comandar o enfrentamento à pandemia, como, por exemplo, voltando a uma outra questão trazida pelo Zé, a desigualdade das regiões. Você poderia ter tido, sim, um plano nacional de funcionamento por áreas. O país ficou, quando tinha milhares de municípios, sem um único caso, absolutamente fechado. Então, o ministro Pazuello pôde fazer isso. Eu, uma vez aqui nos Pingos, a gente estava entrevistando, e eu fiz a pergunta que eu acho que continua no ar, que que autoridade vai nos trazer a distinção entre óbitos de pessoas que estavam condenadas por outras doenças sérias e contraíram a Covid, mas não morreram por causa dela, e outras que sim, a Covid foi importante. A Ana Paula Henkel me alertou recentemente para um dado do CDC nos Estados Unidos, indicando que apenas 6% dos óbitos nos Estados Unidos eram de pessoas que não tinham comorbidades, e fora isso tem esses outros organismos que já estavam condenados. Isso é um tabu, Vitor, a gente não consegue, é uma informação importante, não é uma teimosia, é uma informação importante porque ela dimensiona o risco, né? Ela alteraria certamente esse quadro de óbitos, como a gente já viu que outros óbitos por outras doenças importantes sumiram das estatísticas esse ano, né? Eu fiz essa pergunta para o ministro Pazuello e eu acho que ele não se sentiu seguro para responder. Ele não respondeu, apesar do presidente Bolsonaro ter levantado essa mesma dúvida já algumas vezes. E eu acho que isso ele continua devendo e alguém vai ter que se responsabilizar por essa depuração estatística. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, pediu aos seus auxiliares que estudem medidas judiciais ou administrativas para fazer com que a Netflix retire do ar o filme Cuties. A película é acusada por parte do público de sexualizar crianças. A crítica especializada, no entanto, elogiou a produção. O filme francês é acusado de hipersexualizar crianças, tanto ao expor o corpo de meninas dançando, como também ao exibir situações de convívio das crianças. A Netflix afirma que o objetivo do filme é justamente o contrário. Em um conteúdo extra de 6 minutos que acompanha Cuties na Netflix, a diretora do filme defende o caráter crítico e questionador da obra. A ministra dos Direitos Humanos entende que a produção é um prato cheio para abusadores de crianças que agora têm acesso a conteúdo impróprio com menores de idade, legalizado e livremente exibido. Um dos motivos que causou toda essa discussão foi o cartaz de divulgação lançado pela produtora. Na peça, a protagonista está em cima de um palco, ao lado de 3 colegas com trajes considerados provocantes para meninas de apenas 11 anos. Quero uma pincelada rápida de vocês a respeito disso. Começo com você, Fiuza. Um minutinho. Ô, Vitor, eu acho que na arte existe mau gosto, bom gosto, mensagens edificantes, mensagens perversas. E eu acho que o principal valor no qual se deve investir é na educação das pessoas, no discernimento das pessoas, né? Uma sociedade educada tende a rejeitar coisas de mau gosto, oportunistas, e se parecer mau gosto, mas trouxer um conteúdo, né? Quem é que vai dizer? Essa questão do julgamento é complicada, né? Então, meu valor são 2, é discernimento e liberdade. Né? E com liberdade e discernimento, investindo nisso, você rejeita o que não é bom e você aproveita o que é bom.
Fios, antes de passar para você, acrescento mais uma informação sobre aquilo que falamos mais cedo, a questão das escolas. O novo posicionamento da OMS, a Organização Mundial da Saúde, junto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, publicaram uma atualização do guia sobre a retomada das aulas e a reabertura das escolas ao redor do mundo em meio à pandemia de coronavírus. Segundo o documento, a suspensão de atividades presenciais só deve ser considerada pelos locais que não podem operar com segurança e não têm alternativas. O manual considera que a retomada deve ser realizada com um plano detalhado de medidas preventivas que inclui principalmente distanciamento social, limitação do número de pessoas com modificações de horários e revezamentos de turmas, uso de máscaras, estratégias de ventilação adequadas, gestão de alunos e funcionários doentes. O objetivo do documento é ajudar a minimizar o risco de transmissão da Covid-19 e, ao mesmo tempo, garantir que as medidas de saúde pública e sociais relacionadas à pandemia integrem as escolas. De acordo com as instituições, a transmissão documentada entre crianças e funcionários em ambientes educacionais é limitada, já que muitos locais fecharam as escolas nesse período. E continua, no geral, a maioria das evidências de países que reabriram os centros educacionais ou que nunca os fecharam sugerem que as escolas não foram associadas a aumentos na transmissão da comunidade. Ou seja, né, Fios, é a OMS reconhecendo, então, que não há risco ou não há evidências que comprovem aumento de casos relacionado à reabertura das escolas, Fiusa. A OMS não sabe nada, né, Vitor? Ela deveria publicar um atestado dizendo o seguinte: nós não sabemos de nada, façam o que der na telha de vocês, porque melhor seria dessa forma do que um monte de diretrizes confusas e incoerentes, né? O que significa você dizer assim, só não devem reabrir quem não tem alternativa? Eu li esse texto, o que significa isso? Que alternativa é essa que você não tem? Você não tem alternativa de impedir que o vírus invada uma escola num determinado lugar? Significa não ter alternativa e não poder abrir a escola? Significa o quê? Que o nível de contágio na sua comunidade está em quanto? É uma piada, Vitor, é uma piada. A OMS como referência de saúde é um vexame. A gente está falando da Corte de Haia. Eu mandaria o Tedros Adhanom para a Corte de Haia agora, né? Se a Corte de Haia tiver o mínimo de credibilidade, ela deveria avaliar o que fez o senhor Tedros Adhanom e seus auxiliares nesses 6 meses. Né? Então, eu lembro de diversas diretrizes contraditórias da própria OMS, falando sobre reabertura e falando sobre estar reabrindo cedo demais, falando sobre a pandemia durar 2 anos, falando sobre segunda onda, tudo na especulação, e vai tudo para manchete. Entrou todo mundo nesse exercício delirante de prognósticos levianos, né? Então, em relação às escolas, né, você vê aqui no Brasil, é um drama, porque a situação que se criou, é claro que nessa falta absoluta de referências, né, nessa omissão criminosa de autoridades pelo mundo todo, né, a população ficou órfã, né? A população ficou jogada ao seu estado de maior precaução possível, morrendo de medo. Então, assim, o que é a única coisa segura? É não fazer nada, é não viver, praticamente esse ponto que a gente chegou. Bom, o que acontece, reconhecido aí pela OMS, que eu não dou a menor bola para que ela reconheceu que as escolas não são centros de contágio. É lógico que não são centros de contágio. É lógico que as estatísticas, mesmo bagunçadas e tal, mas você conseguiu pelo menos extrair que esta faixa etária, né, da idade escolar, público, infanto, juvenil, esta parte da população, ela tem pouquíssima ocorrência de contágio e menos ainda ocorrência de complicação com a Covid. Você despreza isso? Eu não entendo que critério é esse. Como é que você despreza? Ah, não, porque a criança não vai ser prejudicada, mas ela pode
se encontrar com alguém que seja vulnerável. Mas não é possível você ter uma política de proteção ao vulnerável. Nós não estamos todos há 6 meses com uma série de condutas reguladas, diferentes, de tudo, de distância, de higiene, de encontro com pessoas que são vulneráveis. Por que isso não pode ser feito? Quer dizer, em vez de você focar onde está claro que o problema se manifesta, e cuidar dessas pessoas e cuidar do contato com essas pessoas, você fecha todo o resto, inclusive as escolas, inclusive as crianças que estão em casa, em situações que, em muitos casos, são neurotizantes. Falar sobre esse tipo de problema também é um tabu, Vitor. Também é complicado, né? Os psicólogos, as pessoas que se atrevem a trazer essa questão, olha, não é tranquila, não é segura essa decisão do fica em casa. Não estão todos a salvo, não. Estão todos rompendo com a sua própria forma de viver a vida, né? E existe, sim, a questão da neurotização, existe a questão pedagógica, que é seríssima, né? Principalmente nas pessoas de baixa renda, que terão muito mais dificuldade de suplementar, né, a perda de conhecimento, né, o recuo, o atraso na formação de jovens, de crianças. E na verdade, a gente está falando disso aqui insistentemente, porque ainda é tabu. É proibido, por exemplo, você dizer que escolas na Suécia funcionam normalmente e sem máscara. E isso não é uma proposta, isso é uma constatação. Funcionam na Suécia. E tudo bem, mas você dizer, bom, e daí? Se você está dizendo isso, mas você não está recomendando, você está dizendo isso por quê? Eu estou dizendo isso porque a Suécia tem um grau de mortalidade que é metade da média europeia, sem lockdown nenhum, né? Indo até de uma forma extrema, que a gente nem sabe, né? Eu acharia estranho, né? Bom, mas crianças na escola sem distância, sem máscara, não é perigoso? Bom, o que eu sei é o seguinte, teve um país que fez isso. Mais de um, mas na Suécia aconteceu de fato de uma maneira massiva. E o resultado está aí. Não para nos trazer uma segurança, vamos todos viver como a Suécia, mas para duvidarmos desse embargo à vida em sociedade, embargo à convivência, embargo ao exercício normal das atividades de convivência social. Onde está? Qual é o critério? Onde está pendurado esse tabu? Então, a OMS não contribuiu em absolutamente nada com isso. Está de novo com diretrizes, porque eu vou dizer, Vitor, se eu sou um diretor de escola e leio aqui, bom, eu não devo abrir a minha escola só se eu não tiver alternativa. Se eu leio um panfleto desse e eu não estava aberto, talvez eu nem abra. Não por causa da OMS, não vou abrir porque a OMS está chancelando. Então, esse é o grande desafio. As sociedades estão sendo chamadas por omissão das autoridades médicas, científicas, governamentais. Elas estão sendo chamadas a decidir por elas. E isso é uma coisa muito difícil de fazer. Agora são 7h34. E Arthur Weintraub deixará o governo do presidente Jair Bolsonaro para assumir um novo posto na Organização dos Estados Americanos, a OEA. O irmão de Abraham Weintraub ocupava o cargo de assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial da Presidência. Weintraub se despediu de Bolsonaro em um vídeo publicado em suas redes sociais. Vamos assistir. Eu quero aqui, estou triste, porque vou deixar o cargo aqui de assessor do presidente Bolsonaro. Quero dizer para ele que foi uma honra, de coração, foi uma honra ter trabalhado com o senhor, essa oportunidade que o senhor me deu. E estou indo para a OEA, cargo de direito, na área do direito. Conversei com o presidente desde o começo e brinquei com ele que agora vai sobrar um pouco mais de comida ali para o almoço. E o secretário da OEA é o Almagro e agora vai ter o El Magro. Quer dizer que 2 anos antes das eleições, o Arthur e seu irmão acreditaram na gente. Fizemos uma viagem ao Japão, Coreia do Sul, Taiwan. E também conversamos muito, num momento onde quase ninguém acreditava na gente, e tivemos o sucesso da eleição. Agora chegar uma coisa, né? Trazer um bom governo é outra. Outras boas pessoas ao longo desse tempo cerraram ao nosso lado,
modo que eu acredito que estão fazendo um bom governo, em especial no tocante à nossa economia, e dizer que ele teve uma participação muito grande naquilo que nós fazemos hoje em dia. Então, muito obrigado a você, boa sorte lá, presidente. Conta sempre comigo, com o meu irmão, viu? Quando quiser retornar, as portas estão abertas. Obrigado, boa sorte, coração. Abraham Weintraub, o irmão de Arthur, também deixou o cargo no governo federal para ocupar um posto em uma instituição internacional. Antes ministro da Educação, Weintraub está agora no Banco Mundial. Guilherme Fiuza, 30 segundinhos para você, Fiuza. Eles trouxeram, de fato, uma ala combativa, né? Quer dizer, eles realmente acreditaram o que o Bolsonaro estava dizendo ali, né? Acreditaram no projeto, quando eu mesmo, como observador, não dava nada assim, por esse projeto Bolsonaro. Eu achava que o Bolsonaro era um representante de um gueto, não entendia assim, essa ligação que ele parece ter com o povo, e até um espírito público que ele tem mostrado. Então, eu acho que os Weintraub, eles foram uma ala combativa, né, que muito preocupados com essa questão das demagogias supostamente progressistas, né, especialmente aí na área da educação, como nós vimos. E eu acho que eles foram bons combatentes aí ao lado do presidente, e acredito que, né, certamente para o desdobramento que vai ter o governo, o projeto político, eu acho que o presidente não tem mais, né, o Abraham, que estava no primeiro escalão, ele achou que aquele nível de combate, digamos assim, essa é a minha interpretação, estava inflamado demais, mas são pessoas estudiosas, são pessoas que compreendem bastante o tamanho do problema, dessa intoxicação supostamente progressista, e eu acho que são aliados aí, não só do Bolsonaro, mas desse projeto de desintoxicação dessas cartilhas demagógicas que a gente tem por aí. Boa, Fiuza. E para você que chega agora, estávamos aqui no intervalo, para quem está nos assistindo, falando sobre a saída de Arthur Weintraub do governo Bolsonaro. Ele que é irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai assumir um cargo na OEA, a Organização dos Estados Americanos. Flamengo, Palmeiras, Ceará e outros clubes brasileiros promoveram uma ação nas redes sociais a favor da MP 984, conhecida como a Lei do Mandante. Em muitas das manifestações, os times convocam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a se unir a eles no movimento. Times de fora da Série A, como Juventude e Cascavel, também participam da ação. A lei diz que passa a pertencer apenas ao clube mandante o direito de arena e transmissão dos jogos sob seu mando. Anteriormente, o direito pertencia às duas entidades esportivas participantes do evento. Ou seja, para uma emissora transmitir a partida, os dois clubes precisavam ter contrato com o canal. A MP pode representar mais uma grande derrota para a TV Globo. A emissora, nos últimos dias, já havia visto o rival SBT fechar um acordo de transmissão da Libertadores da América. E você, Fiuza, em 2 minutinhos, queria a tua opinião também sobre essa lei do mandante, Fiuza. É um dos capítulos mais claros e conhecidos da briga do presidente com a Globo, né? Eles têm uma guerra aberta, e esse ponto eu acho que um capítulo importante dessa guerra. A forma proposta dá a impressão de uma libertação, né? de um acesso, né? a mais clubes a administrar esse direito, seu direito de imagem em relação a outros exibidores, ou, como disse o Zé, no próprio YouTube, como a gente já viu, final do Campeonato Carioca aí com milhões, bateu recorde no Mundial do YouTube de transmissão. Agora, eu não sei se essa conta fecha, quer dizer, é um regime totalmente diferente, e a gente tem que lembrar que os grandes clubes brasileiros, há muito tempo, nos últimos anos, têm como principal receita o contrato deles com a Globo, né? Então, havia uma estabilidade aí. Eu acho que alguns clubes, eu acho que o Atlético Paranaense começou, né, a modificar isso, a buscar outros contratos. Então, isso também não é também só uma questão ali dessa briga que também parece envolver o Flamengo e a Globo, né? E agora, aparentemente, se essa eu não sei se ela vai passar, mas se ela for mantida, de fato vai começar a se montar um novo sistema de distribuição de direitos,
Eu só não sei se para os clubes, né, vai ser tão rentável quanto era a verba da Globo. Virando a página, a gente fala agora sobre educação. O ensino médio teve, em 2019, o maior salto no índice de desenvolvimento da educação básica desde 2005. O IDEB é o principal indicador de qualidade da educação brasileira. Os dados do IDEB foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O ensino médio é tido historicamente como a fase escolar mais crítica da educação básica, pela alta taxa de abandono e também pelo baixo nível de aprendizagem. Desde 2013, o ensino médio não atinge a meta do IDEB. O avanço de 0,4 ponto obtido entre 2017 e 2019, de acordo com os dados divulgados pelo INEP, foi o maior em toda a série histórica. Em 2005, o IDEB foi 3,4, passando para 3,5 em 2007 e para 3,6 em 2009. Entre 2011 e 2015, o IDEB do ensino médio, ficou estagnado em 3,7. Em 2017, avançou para 3,8 e no ano passado para 4,2. O IDEB é medido a cada 2 anos e apresentado numa escala que vai de 0 a 10.